Hoje, em Discípulos da Bíblia, veremos a história de Rispa, a mãe que guardou os corpos dos filhos mortos. Em uma época marcada pela brutalidade das guerras, onde exércitos e impérios definem destinos, uma mulher comum se levantou para desafiar o sistema. Sua arma não era uma espada afiada, nem um exército de guerreiros. Ela lutou com algo muito mais poderoso: o silêncio. Sua resistência foi a maior batalha de todas. Hoje, vamos contar a história de Rispa, a mãe que enfrentou o império com uma determinação inabalável. Ela não buscou vingança, não pediu ajuda. Sua luta não foi por poder, mas por algo muito mais profundo. Mas será que sua ação foi apenas um ato de luto, ou algo muito maior estava em jogo? Algo que poderia mudar o destino da história? Se você se emociona com histórias inspiradoras como essa, vai amar o que está por vir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias que trazem lições poderosas de resistência, fé e superação. Vamos juntos descobrir o legado de Rispa e muitas outras histórias incríveis. Agora, prepare-se para se envolver em uma jornada profunda e transformadora. A história de Rispa começa com um evento dramático, uma tragédia que não se originou de uma guerra entre exércitos, mas de uma vingança política alimentada por rancores do passado. Rispa era uma concubina de Saul, o primeiro rei de Israel, e mãe de 2 de seus filhos, Armoni e Mefibosete. Sua história é mencionada brevemente na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 21, onde sua ação se torna um dos momentos mais profundos e significativos da narrativa bíblica, refletindo sua força, resistência e devoção. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos. O rei, buscando entender a causa da tragédia que afligia a terra, consultou Deus. A resposta divina foi clara. A fome era um castigo devido a um pecado cometido no reinado de Saul, que havia quebrado um pacto de paz feito entre os israelitas e os gibeonitas. Mas por que Saul quebrou o pacto? O que levou o rei a desafiar uma aliança que havia sido feita séculos antes? Na época de Saul, Israel buscava se firmar como nação forte. O rei, em meio a conflitos constantes, via nos gibeonitas, estrangeiros vivendo entre o povo, um possível empecilho para a pureza nacional. Apesar do pacto feito por Josué, Saul decidiu eliminá-los, talvez para agradar seus líderes militares, talvez como ato nacionalista. Mas ao fazer isso, violou um juramento sagrado diante de Deus. E Deus não esquece. A história do pacto com os gibeonitas é antiga. Está no livro de Josué, quando esse povo, temendo a força militar de Israel, se disfarçou de viajantes de terras distantes e fez um acordo de paz com os israelitas. Mesmo após a farsa ser descoberta, o pacto foi mantido, pois havia sido feito diante do Senhor. Isso mostra o quanto alianças e juramentos eram considerados sagrados em Israel. Anos depois, esse pecado esquecido despertou a ira divina. A fome chegou como um juízo, e a injustiça encoberta foi revelada. Essa demora da justiça traz uma reflexão poderosa. Os pecados esquecidos pelos homens não são esquecidos por Deus. Ele visita as gerações com justiça, mesmo quando os responsáveis já se foram. Davi, ao saber disso, se dirigiu aos gibeonitas para buscar reparação. Eles exigiram 7 descendentes de Saul como compensação pelo sangue derramado. Uma exigência dura, mas dentro da lógica de justiça da época. Davi estava diante de um dilema profundo. Ele era rei, sim, mas também era servo de Deus. Sabia que precisava reparar o pecado de Saul. Sabia que a fome não cessaria enquanto a justiça não fosse feita. Mas havia algo a mais.
Laços pessoais. Entre os descendentes de Saul havia um nome que Davi não podia tocar: Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Davi havia feito um juramento solene a Jonatas, que nunca deixaria de mostrar bondade à sua casa, e ele honrou esse pacto. Mefibosete foi poupado. Essa decisão revela que a verdadeira justiça precisa caminhar ao lado da fidelidade e da misericórdia. Davi andava entre dois pactos, o de Josué com os gibeonitas e o seu com Jonatas. E nesse cruzamento, uma mãe, Rispa, seria usada para escrever a página mais comovente dessa história. A escolha dos 7 filhos de Saul para a execução não foi apenas uma decisão legal. Ela carregava um peso simbólico. Era o fim da linhagem do antigo rei. Era uma mensagem de que a nova era estava firmada e que as injustiças do passado seriam tratadas com rigor. Essa decisão marcou um ponto sem volta. Entre os 7 filhos entregues estavam Armoni e Mefibosete, filhos de Rispa. A Bíblia não descreve o que ela sentiu naquele momento, mas é possível imaginar a dor de uma mãe que vê seus filhos sendo levados para morrer, sem poder fazer nada. Eles foram mortos e deixados expostos em uma colina, ao sol, ao vento, à vergonha. Nenhuma sepultura, nenhuma honra, apenas silêncio e abandono. Para Rispa isso era insuportável, mas Rispa não se entregou à tristeza passiva. Ela não aceitou a humilhação. Em silêncio, ela permaneceu ao lado dos corpos, durante dias, semanas, meses, protegendo-os dos animais, da chuva, das aves. Em sua vigília silenciosa, ela desafiou reis, exércitos e tradições. Sua resistência era sua forma de protesto. Esse tempo de vigília, segundo estudiosos, pode ter durado mais de 5 meses, do início da colheita da cevada até as primeiras chuvas do outono. Imagine o sofrimento físico, emocional, espiritual. Dias sob o sol, noites ao relento, mas ela permaneceu, porque amor de mãe não se dobra diante do impossível. E por que ela fez isso? Porque Rispa sabia que, se seus filhos fossem enterrados, sem honra seriam esquecidos. Sua resistência dizia: eles viveram, eles importam, eles merecem dignidade, mesmo na morte. E então algo aconteceu. Após meses de seca, o céu finalmente se abriu. A terra que havia sido castigada recebeu chuva. A fome começou a cessar. Mas só depois que Davi tomou conhecimento da ação de Rispa e ordenou que os corpos fossem recolhidos e enterrados com dignidade. O gesto de Davi em enterrar os filhos de Saul e os ossos do próprio Saul e Jonatas juntos trouxe um encerramento histórico. Um ciclo se fechou. Foi como se finalmente o passado tivesse sido reconciliado. A casa de Saul, mesmo caída, recebeu a honra devida. E tudo isso começou com o luto insistente de uma mãe. Por que Deus demorou tanto para responder? Talvez porque a justiça dos homens não fosse suficiente. Davi fez o que podia, mas foi o luto de uma mãe, sua fidelidade silenciosa, que moveu os céus. Foi Rispa quem tocou o coração de Deus. Essa história nos ensina que a verdadeira justiça não é feita com espada, nem com decreto real. Ela nasce do amor, da memória, da coragem de não esquecer aqueles que foram apagados pela história. A luta de Rispa não foi apenas por seus filhos, mas por todos os que são esquecidos. Sua resistência foi uma batalha pela dignidade. E hoje, mesmo em silêncio, sua história ecoa como um grito de fé, coragem e amor. Quantos ainda estão lutando suas batalhas em silêncio? Quantos tentam, como Rispa, manter viva a memória de um ente querido ou de uma causa justa? Rispa nos ensina que a verdadeira força está em permanecer firme quando tudo ao redor diz para desistir. Rispa nos deixou um legado eterno. A verdadeira força não está em vencer batalhas rápidas, mas em permanecer firme quando tudo ao seu
Redor diz que você deveria desistir. Se essa história de resistência e fé tocou seu coração, compartilhe este vídeo com todos que precisam ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários qual é a sua luta invisível. O que você faz para manter viva a memória daqueles que já se foram? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias que inspiram e fortalecem a sua fé. O melhor ainda está por vir. Até a próxima!